Olá! Esse vídeo traz uma visão geral das propriedades visuais dos gráficos dentro do iDashboards. A primeira vez que você verá essa janela é quando está criando um novo gráfico, mas também haverá quando estiver editando um gráfico existente. De toda forma, vou começar partindo do lobby para a interface de construção. Aqui estamos na aba Gráfico e eu clicarei no botão para adicionar um novo. Esse aqui é o designer de gráficos que nós já vimos em um vídeo anterior. Então vou apenas criar um gráfico aqui rapidamente. Uma vez que tenhamos definido nossos eixos e cheguemos a essa tela de tipos de gráficos, vou lhes dar uma prévia dos dados clicando nesse botão. O que vemos aqui é o que se tornará um gráfico com o eixo X formado por blocos de trimestre, de Q1 a Q4, e a outra coluna é o eixo Y, formada por valores numéricos. O que vemos ao chegar nos tipos de gráficos é que existem algumas opções, mas por padrão será sugerido um gráfico, então vou continuar com o tipo sugerido por enquanto, e logo voltaremos nisso. E aqui temos a janela de propriedades dos gráficos, no designer de gráficos e na etapa de propriedades dos gráficos. Na lateral esquerda há um submenu, que é onde navegamos pelas opções principais de propriedades. Por agora, vamos revisar as configurações básicas de um gráfico. Nesse campo, você precisa dar um nome ao gráfico. Eventualmente, esse gráfico precisa ter um nome para o arquivo. De forma similar, um gráfico pode ou não receber um título, mas esse não é um requisito. Toda vez que realizamos um ajuste a essas propriedades, a prévia em tempo real do gráfico à direita nos trará um feedback em tempo real. Então, estamos olhando para o título do gráfico, mas se eu der alguns cliques no tamanho da fonte, veremos que o gráfico se move e se reajusta ao maior tamanho de fonte do título. Temos diversas opções básicas que são as propriedades principais de qualquer tipo de gráfico. Independentemente do tipo de gráfico que foi selecionado na etapa anterior, qualquer um deles terá as mesmas configurações básicas que vemos aqui. Conforme eu desço a barra, algumas outras opções seriam talvez a cor do plano de fundo, onde podemos escolher por esse seletor arco-íris aqui, ou digitar o código da cor exata que deseja nesse campo logo abaixo, ou talvez mover essas barras e encontrar o visual exato. Descendo um pouco mais, há opções para margens, opções para redimensionar o gráfico para outros tamanhos, algumas opções de legenda onde posso mostrá-la ou escondê-la e aqui na lateral direita, se você percebeu, logo que entramos nessa janela, uma caixa de informação surgiu, mostrando algumas coisas que podem ser editadas. Bom, a legenda é uma dessas coisas que podem ser reposicionadas. Aqui mesmo nessa prévia em tempo real é possível ver onde essa legenda irá aparecer no futuro. Então temos cores de legendas, transparência de legendas, podemos inserir uma nota. As notas são usadas para ter um pequeno texto descritivo no gráfico, de modo que você possa informar as pessoas de onde são as informações ou quem gerencia essas informações, e novamente podemos redimensionar e reposicionar essa nota, até que chegue no exato visual que buscamos. E podemos retornar aos tipos de gráficos. Se você encontrar algum gráfico acinzentado, significa que é um tipo de gráfico que não está disponível porque os seus dados não suportam os requisitos desse gráfico. Isso não significa que os gráficos que eu possuo dados para criar ficariam bem como um gráfico de Gantt ou um gráfico de proporção, então você precisa encontrar exatamente o que está almejando. Vamos tentar um desses gráficos de velocímetro. Perceba que a cor de fundo foi mantida, a legenda ainda está habilitada, bem como a minha nota adesiva. Manteve todas as propriedades, incluindo o título do gráfico e também o tamanho da fonte. Voltando e escolhendo agora um gráfico de pizza, todas as propriedades ainda permanecem. A legenda agora mostra algo diferente, não é mais a cor do intervalo, mas sim as cores das fatias. A nota permanece ali, e como podemos ver, as configurações comuns, básicas dos gráficos serão mantidas independente do tipo de gráfico que é selecionado. A próxima subseção é de propriedades específicas do gráfico, e essas sim irão mudar com base no tipo de gráfico que for selecionado. Por exemplo, a largura da coluna e a transparência da coluna não serão propriedades que encontraremos em um gráfico de pizza ou de velocímetro, então são específicas para gráficos de barras ou de colunas como este.
Quando olhamos para as configurações de colunas agrupadas, veremos um novo grupo de propriedades. Muitos dos gráficos terão diversas propriedades personalizáveis específicas por conta do tipo de gráfico. Então essa é a curva de aprendizado por aqui. Uma vez aprendendo as configurações básicas de um gráfico, você saberá como as configurações básicas funcionam em todos os gráficos. Mas configurações específicas dos gráficos normalmente precisam ser aprendidas uma de cada vez. Bom, então aqui é onde podemos personalizar coisas. Posso habilitar um gradiente, adicionar um efeito degradê e escurecer as barras. Definir para que ocorra por barras, e essas são algumas opções para alterar os aspectos visuais. Em seguida, temos a aba de formatos e rótulos. Nessa aba, você controla como os números e como os valores dos seus dados são representados. Atualmente, só sabe-se que esses são números que vão no gráfico, mas eu tenho uma opção nessa seção de formato padrão e posso adicionar um cifrão para representar os dólares. Assim, com a indicação de dólares aqui no eixo, quando movo meu cursor sobre as barras, podemos ver que o símbolo também aparece nessa caixa informativa. Se desejar inserir mais detalhes, posso digitar um rótulo de unidade, a qual irá aparecer aqui na legenda, que agora mostra o texto que acabei de inserir. Dessa forma, se seus números são diferentes e precisam ser transpostos, você pode explicar ao usuário como eles são representados. As próximas configurações são de cores. Você não precisa utilizar as cores que vêm por padrão nesse gráfico. Pode simplesmente clicar aqui para obter cores específicas para cada barra, ou voltar para essa configuração e alterar a cor de todas elas de uma só vez. Como eu selecionei a cor verde, todas as barras serão dessa cor. Então você pode escolher uma cor fixa, uma cor por barra, ou há uma opção para alterar tudo com base no seu intervalo. Para isso, voltamos para as opções específicas do gráfico e selecionamos essa opção para ter uma gama de cores. E isso irá colorir cada barra com base no seu valor. E isso pode ser definido novamente aqui nas opções de cores. O iDashboards dá um palpite de quais serão os limites, mas você pode e provavelmente irá querer customizá-los conforme o seu objetivo. Então, definir manualmente lhe permitirá adicionar e remover cores desses intervalos e também ajustar alguns desses números. E aí está. Em um outro vídeo falaremos sobre os detalhamentos, então vou pular essa opção por enquanto. Não se esqueça de salvar o seu gráfico durante esse processo, especialmente quando desejar aplicar todas as suas modificações, para que possam estar lá da próxima vez. Então é isso para esse vídeo de como customizar as propriedades dentro do iDashboards. Obrigado e até a próxima.